Amém. Vamos nos colocar de pé, dar início a essa pregação. Aleluias. Peço que vocês intercedam por mim nesse momento. Vamos orar, então. Sim, Senhor, eu peço que o Senhor venha com a Tua palavra sobre mim, Senhor. Que não seja a minha boca, Senhor, que não sejam os meus sentimentos, Senhor, que não sejam os meus pensamentos, Senhor, mas que sejam os Teus pensamentos, a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, assim como aquilo que eu vou trazer, Senhor, que eu possa encarnar a mensagem, ser como um profeta, Senhor, que traz uma mensagem e encarna ela, Senhor. E os meus irmãos também, Senhor. Que o Senhor venha, encontre cada um de nós, Senhor. Encontre os nossos corações. E que essa palavra dê frutos, em nome de Jesus. Aleluias. Pode se assentar, amém? Então, amados, eu vou ministrar sobre Oséias, capítulo 1. Na verdade, não vou ficar somente no capítulo 1, mas eu vou falar sobre Oséias. E eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês. Oséias, capítulo 1, e a gente vai ler. Aleluias. Amém? A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, ele lhe disse: Vai, toma uma mulher adúltera e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Homer, também chamada de Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou, ele deu um filho. O Senhor lhe disse: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque em pouco tempo castigarei a linhagem de Jeú pelo sangue de Jezreel e darei fim ao reino da casa de Israel. Quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Ela engravidou novamente e deu à luz a uma filha. E o Senhor disse a Oséias: Põe o nome de Loruama, porque não me compadecerei da casa de Israel, de maneira alguma a perdoarei. Mas me compadecerei da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado Loruama, ela engravidou e deu à luz a um filho. O Senhor disse: Põe-lhe o nome de Loame, porque não sois meu povo, nem vosso Deus. Porém, o número dos israelitas será como a areia do mar, que não se pode ser medida nem contada. E no lugar onde se dizia a eles: Não sois meu povo, será dito: Vós sois filhos do Deus vivo. E Judá e Israel serão reunidos, constituirão sobre si um só cabeça e se levantarão da terra, pois o dia de Jezreel será grande. Primeiramente, explicar o motivo que eu trouxe Oséias. Nos últimos dias, o Senhor tem clamado dentro de mim um espírito de voltar ao Senhor, um espírito de arrependimento genuíno. E aí, quando eu fui orar ao Senhor, o Senhor colocou o Oséias no meu coração, porque todos nós temos um sentimento com algum lugar da Bíblia, algum pregador, né? Alguns gostam muito de João, outros gostam de Paulo. E eu sempre fui muito louca pelos profetas. Eu amo os profetas, porque, para mim, eles, não que sejam melhores, entendam, mas eles viviam uma vida louca pelo Senhor. Eles largavam tudo, eles encarnavam em todos os sentidos. E Oséias não foi diferente, né? Oséias, ele foi um profeta que encarnou a mensagem na própria vida. O nome de Oséias é um nome muito forte e ele significa o Senhor salva. Então, desde aí, o Senhor já tinha um plano, desde o nome de Oséias. E depois o Senhor vem, Oséias, no início do capítulo, vai falar que o Senhor vem e diz assim: Oséias, você precisa casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Então, para nós, o casamento é uma bênção. Mas imagina que o Senhor vem para você e fala assim:
Pamela, você tem que casar com uma prostituta, porque através do teu casamento com um prostituto, perdão, mas você vai falar com a geração desse período, porque você vai encarnar a mensagem do que eles estão fazendo contra mim. E foi isso que Oséias fez. Quando ele se casou com uma prostituta, o Senhor veio e mostrou a realidade de Israel. Israel, ele tinha um marido. Oséias vem, nessa época, quando ele está falando, né, como a gente leu ali, ele fala sobre Israel e sobre Judá, mas no início ele está falando a Israel, o reino do norte. E aí, quando ele se casa com Gomer, que era a esposa prostituta, ele vem e denuncia um dos maiores pecados, e se não o maior pecado de Israel, que era quebrar a aliança. Israel quebrou uma aliança. E aí vai vir, depois nos próximos versículos, falando sobre Gomer. Quem foi Gomer? Gomer foi uma mulher que foi amada. Gomer tinha tudo. Gomer tinha o que comer, porque Oséias dava o que comer a ela. Gomer tinha o que vestir, porque Oséias dava o que vestia a ela. Gomer tinha amor, porque ela não merecia esse amor. Ela era uma prostituta e ela não queria o marido dela, ela não queria. Mas o marido, ele era insistente, ele queria cuidar dela, sabe? Ele buscava ela. A palavra vai falar no versículo 3 que ela quer deixar o marido, quer se envolver aos ídolos, aos deuses da época, que eram deus cananeus. E o Senhor vem a Oséias e fala assim: Oséias, volte para ela, busque ela, compre ela novamente. E Oséias vai lá de novo, oferece vinho, fala: minha amada, volte. E ela volta, mas ela não quer estar com o marido. E aí o Senhor ministrou comigo um dos pontos, sabe? Eu acho muito forte isso, que por mais que o Senhor venha, por mais que o Senhor dê tudo para sua esposa, que na época era Israel, se a esposa não quer o marido, é porque de fato ela não ama o marido. Então Israel naquela época ainda não amava o Senhor. E depois vai continuar falando sobre o que Israel estava gerando, sabe? Por não amar o Senhor. E aí vai vir filhos desse relacionamento de quebras de aliança. O primeiro filho, ele vai se chamar Jezreel. Se a gente for ver o contexto de Jezreel, Jezreel era uma pequena vila que foi atacada pelo povo de Israel. Mas, se você for ler o contexto, você não vai ver que foi o Senhor que falou: ataque essa vila. Nessa época, aconteceu isso porque Israel estava muito autoconfiante. Eles acreditavam muito nos seus cavalos, no poder que eles tinham. Então, eles pensaram que a gente não precisa mais do Senhor, a gente não precisa mais da bondade do Senhor, a gente não precisa mais do poder do Senhor. A gente pode conquistar novas cidades, vilas, enfim. E eles foram lá e fizeram crueldades com Jezreel. E aí, isso entristeceu o Senhor ao ponto de denunciar através de um filho de Oséias. Denunciar dizendo assim: eu não aprovei essa atitude. E a segunda situação foi com Lo-ruama. Eu acho isso muito forte, porque Lo-ruama significa não amada. Quando eu orei ao Senhor, eu pedi: Senhor, mas e essa menina, como fica, né? Tem um nome tão forte. Mas o Senhor, Ele sabia de todas as coisas. E ela tinha um pai. E aí, só que o Senhor precisava fazer essas coisas. O Senhor precisava denunciar o pecado. E aí, ela teve que existir. O nome teve que ser feito, né? E Lo-ruama significa não amada, porque Israel não queria amar o Senhor. Então, era mais uma denúncia. Vocês não querem me amar. E porque vocês não querem me amar, ali vai dizer que o Senhor não queria mais demonstrar amor. Não é que Ele não queria mais amar, mas Ele queria não mais demonstrar amor. Então, tipo assim, Ele sabia que se Ele demonstrasse amor ali, ainda continuasse demonstrando amor, eles não iam amar o Senhor. Então, Ele é perfeito. E Ele entendeu que não era mais tempo de demonstrar amor. E aí Ele continua com o próximo filho, chamado Lo-ruama. Lo-ami. E esse próximo filho significa: não mais meu povo. Vocês não são mais meu povo. E esse contexto foi o contexto em que Israel estava praticamente toda perdida.
Eles não adoravam mais o Senhor, eles adoravam os outros ídolos, eles não tinham mais nem vergonha de adorar os outros ídolos. Eles praticavam isso em cenários abertos, escancaradamente. Então, a vergonha já não era mais a vergonha, sabe? Mas era um prazer. Então, o Senhor vem e demonstra isso com mais um filho. E, cara, eu não sei vocês, mas eu fico observando como o povo da época não entendeu que o Senhor estava denunciando de tal forma, sabe? Mas, continuando no contexto dos versículos, o Senhor vai continuar falando: porém, o número dos israelitas será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E aí eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, que mudada, né? Tipo, primeiro você vem e fala: vocês não me amam, vocês não são amados, não, né? Vocês não são mais meu povo. E aí eu olhei aqui: porém, o número dos israelitas será como a areia do mar. Eu falei: Senhor, não entendi. Aí o Senhor ministrou comigo que a palavra que Oséias estava falando era sobre o tempo de Israel, era sobre um tempo de Jesus e era sobre os nossos tempos. E aí, continuando no contexto, eu tive que linkar outros versículos para a gente entender o que estava acontecendo, né, com Israel nesse período. E primeiro eu trouxe Oséias 5,15, que fala assim: irei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam que são culpados e buscam a minha face. Quando estiverem aflitos, eles me buscarão ansiosamente. Então, o Senhor sabia que se ele abandonasse, de certa forma, Israel, no momento da aflição, Israel o buscaria. O Senhor conhece o seu povo. E nós não somos diferentes. Então, o primeiro ponto que o Senhor fez foi abandonar. Logo depois, se a gente for continuar lendo, Israel foi levado cativo, assim como Judá, porque Judá também desobedeceu ao Senhor. E aí, continuando, no capítulo 6, o Senhor trouxe um contexto para mim, no meu coração, que chegou no momento que Oséias vai até o povo e faz a seguinte oração: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará. No terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dEle. E aqui eu fui para a oração novamente, né? Fui entendendo o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí o Senhor me trouxe a memória do que aconteceu em 2 dias, que foi a morte de Jesus. E o que aconteceu no terceiro dia foi a ressurreição. Então, Oséias estava falando assim para o povo: vocês não quiseram o Senhor. Vocês se prostituíram, vocês tiveram um marido que dava tudo para vocês, mas vocês não quiseram esse amado, mas vai vir uma pessoa que vai ser a noiva perfeita. E essa pessoa vai morrer por mim, porque essa pessoa me ama de verdade. E essa pessoa vai ressuscitar, porque eu não posso negar a minha aliança. Deus não deixou de ser marido. Ele não vai mentir. A promessa dele ainda estava viva. Então, ele mandou Jesus, Jesus veio até nós. E aí Jesus morreu, ressuscitou. E esse povo de Israel que estava vivendo essa palavra de se arrependam, voltem ao Senhor, foram trazidos de volta para a presença de Deus, como uma noiva novamente. O nosso marido, ele não desiste de nós. Ele insiste, ele insiste, ele insiste, assim como Israel. Até agora, o plano era Israel. A gente sabe, né? O plano principal do Senhor é Israel. Só que o Senhor foi tão bom, como o Cris falou, Ele veio e nos enxertou na videira verdadeira. E aí o plano não se tornou mais só Israel. Se tornou Israel e os gentios. Por quê? O que dizia lá no versículo 10? Nós seríamos um povo grande. Por quê? Porque Jesus veio, morreu, e não somente os israelitas se tornaram o povo do Senhor, mas nós também. E por isso que nós somos um povo tão grande. E aí eu continuei orando, e aí no capítulo 2 e no final do capítulo 1 vai falar assim, que depois que acontecesse essas coisas, depois que Jesus morresse e ressuscitasse, o nome dos filhos, né, que na verdade é o nome de Israel, iria mudar, que não ia ser mais Loruama, perdão, não amada, mas seria amada.
Depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós nos tornamos amados do Senhor. E, além disso, o Senhor vem e fala, não serão mais Lo-Ammi, não meu povo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, vocês se tornaram meu povo. Então, não foi só uma morte, gente. Foi uma aliança reconstruída na presença de Deus. E o Senhor não somente trouxe Israel, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Ele nos trouxe de volta. Ele nos deu a chance, na verdade, de estar com Ele também. E aí, o Senhor, para finalizar, hoje eu até terminei o contexto, daí o pastor veio para mim e falou, Ângela, mas termina aí trazendo para os dias de hoje. E aí eu fui orar, e aí o Senhor me pediu para mim ler algumas partes de Oséias 5, 4 e 2, e capítulo 2, versículo 5, para a gente se avaliar. Porque naquela época, Israel estava sendo considerada adúltera. Mas o que muda a gente dessa época? O que considerava eles adúlteros? E eu vou ler. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse, irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho fino, em troca de azeite e bebidas. Também, ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Vocês matam, vocês roubam e cometem adultério. E aí o Senhor ministrou. Se vocês se analisarem, o que muda? O que muda? Os pecados, na verdade, na época, eles transgrediram a lei. Mas Jesus veio e se tornou a lei. Naquela época, eles estavam transgredindo a lei de Deus. E hoje vocês fazem contra Jesus. Porque até lá vocês podiam dizer, não tem ninguém que faça isso. Mas hoje vocês têm. Então a medida se tornou muito maior ainda. Sabe? E muito mais pesada. Meu Deus, eu fiquei com um peso de vergonha depois que eu li isso, sabe? E aí, continuando, o Senhor ministrou para que a gente olhasse para nós, para que a gente nos avaliasse, se nós não somos os adúlteros desse tempo. Se nós somos as pessoas que sabem que tem um Deus que supre todas as coisas, como diz Mateus, mas somos aqueles que buscam fora do Senhor. Aqueles que buscam fazer alianças fora do Senhor, que amam mais a si mesmo, que querem os prazeres desse mundo, porque isso é ser adúltero e é contra Jesus. E aí o Senhor ministrou que a gente precisa voltar ao Senhor. Voltar ao casamento, voltar à aliança, porque se nós amamos o marido, a gente precisa honrar com a aliança que o marido nos deu. E aí, eu queria fazer terminar com um texto que eu escrevi hoje. Ainda que temos a graça e somos alcançados todos os dias pela bondade de Deus, não podemos viver como uma noiva sem o seu noivo. Nós temos um noivo que provê tudo e ele busca de nós algo simples, mas diário, que o nosso coração anseie conhecer ele e permanecer o conhecendo. Devemos lembrar que, assim como Israel foi restituída como noiva, nós, os gentios, também fomos. Nós fomos adotados como irmãos e a noiva de Cristo também. E assim como Jesus espera de Israel uma noiva pronta, assim é conosco e para sempre será, até o fim, o casamento. Então, Oséias, ele encarnou no casamento dele. E assim a gente precisa ser no nosso dia a dia, a gente precisa ser no nosso casamento, assim a gente precisa ser com o Senhor todos os dias. E que a gente venha lembrar que a aliança que Deus nos deu é uma aliança de casamento, gente. É uma aliança que ela é relacional. Ela é relacional. E eu quero orar por vocês, se vocês puderem ficar de pé. Quero pedir para que vocês se analisem se
Alguém de vocês está vivendo essa falta de relacionamento com o Senhor. Eu não sei vocês, mas essa palavra ela veio com o meu coração e eu me senti envergonhada. Porque muitas vezes a gente fala mal de Israel, a gente condena Israel, falando que eles foram os adúlteros, né? Mas o Senhor fala que a palavra não mudou. A gente continua sendo as mesmas coisas, porque a gente ainda não ama o Senhor de verdade. Enquanto a gente não amar o Senhor de verdade e a aliança que o Senhor nos deu, a gente vai ser a mesma coisa que Israel foi. Mas que a gente venha conhecer o Senhor de verdade e amar o Senhor todos os dias, e que isso seja uma verdade e não só mais um versículo que está na palavra. Senhor, eu te dou graças por esse dia, Pai, mas eu quero orar pelos meus irmãos e orar por mim, Senhor. Pedir que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, mostre-nos onde a gente está sendo adúltero no nosso relacionamento contigo, Senhor. Onde a gente está longe do Senhor e que a gente precisa, assim como Oséias falou, vinde e voltemos ao Senhor. Que nós possamos voltar ao Senhor, assim como Oséias pregou, Senhor. E assim como Jesus viveu a noiva perfeita, Deus. Que nós possamos ser todos os dias, Senhor. Vença-nos, Senhor, vença o nosso pecado, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. Nós não somos merecedores do Teu amor, Senhor, mas o Senhor não descumpre a Sua palavra. O Senhor veio, se tornou um marido, o Senhor é o marido perfeito. O Senhor nos dá todos os dias tudo o que precisamos, mas nós precisamos renovar, Senhor, o amor e o buscar-Te, Senhor. A Sua palavra fala em Oséias 6, que o que o Senhor espera de nós é que a gente o conheça, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar pelos meus amados irmãos e por mim, Senhor, que a gente venha Te conhecer de verdade, Senhor, em nome de Jesus. Para a gente poder falar do Senhor, não com a boca murcha, Senhor, mas com o coração cheio da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E que nós não sejamos o adúltero dessa era, Senhor, mas a Sua noiva, Senhor, que completa a Tua obra, assim como Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.